Beleza. Então, um pouco da estrutura do nosso curso, né? O que a gente espera desse curso? Então, assim, ele é um curso que a gente nem gosta muito de chamar de curso, a gente prefere chamar mais como um workshop, né? Porque a ideia é que ele não seja um monte de conteúdos que a gente vai despejar na cabeça de vocês, né? Até como o Paulo Freire chamava de educação bancária, né? E até vem a calhar, mas a gente quer justamente se livrar dos bancos até nesse ponto, né? Então, a gente acredita muito na aprendizagem participativa. A gente acredita que a gente consegue construir o conhecimento juntos, com base nas contribuições de cada um, né? Então, a ideia é que a gente só vai estar aqui como facilitador, né? Vai trazer alguns conteúdos pontuais, algumas coisas que a gente tem para compartilhar, mas a gente quer ouvir também vocês, acredita que todo mundo aqui tem muito o que trazer, o que compartilhar, né? A gente vai ter oportunidade também para trocar dentro e fora do online, né? Tem um espaço de trocas que a gente, por falta de lugar melhor, aí acabou fazendo no Facebook mesmo, um grupo, mas é um lugar pelo menos mais constante, assim, que dá para a gente colocar livros, dinâmicas e trocar com resultados das nossas dinâmicas online também, dá para a gente conversar por lá, né? Então, a gente pretende gravar os encontros, né? E eles vão ficar disponíveis aí para vocês poderem consultar. E aqui um pouco da temática, o que a gente pretende trazer em cada um dos encontros. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais dos fundamentos sobre economia, né? O meu objetivo era a gente se conhecer. E aí a gente vai conversar também, ter umas dinâmicas sobre ecologia e sistema financeiro. O segundo encontro, que é na semana que vem, então os encontros são sempre às quintas, né? Das 7 às 9. E o segundo encontro é sobre moedas complementares, confiança, e a gente vai falar de créditos mútuos. A partir do segundo encontro, a gente vai ter uma parte mais prática. A gente quer fazer um exercício com a plataforma, com algumas plataformas tecnológicas, para vocês realmente botarem a mão na massa e verem como é possível a gente criar realmente esse tipo de moeda complementar, né? O terceiro, a gente vai falar um pouco, a temática é a descentralização, criptomoedas, contratos inteligentes, blockchain, coisas relacionadas a isso. E o último encontro, a gente vai falar de créditos de reputação, né, a partir de reconhecimento. E vai trazer também um pouco sobre a fluxonomia e as outras formas de capital e de recursos que a gente tem para trabalhar também com as moedas, né? Aqui tem uma proposta de acordos, a gente tem abertura também, lógico, para ouvir vocês, se alguém tiver alguma sugestão de acordo, quiser trazer, né? A gente quer propor a gente trabalhar com pontualidade, né? Então, começar sempre às 19 horas, com quem tiver, né? Para a gente respeitar quem tem condições de chegar no horário, então é uma forma da gente trabalhar, né? Aí também tem essa proposta que a gente acredita muito no conteúdo aberto. Então, a gente pede permissão para vocês para compartilhar esses conteúdos que a gente produzir aqui, tanto de vídeo quanto de texto, né? Depois do curso, a gente quer abrir esses conteúdos gratuitamente, né? A gente não acredita que precisa ficar tudo fechado, né? E porque o rico desse curso é a interação que a gente vai ter aqui, né? Então, se a gente pretende fazer outras interações, outras versões desse curso mais para frente, e aí cada curso vai sendo diferente um do outro, né? Então, o que foi feito aqui, o que foi trocado aqui, a gente acredita de compartilhar de forma aberta, né? Sobre a comunicação, e só sobre o conteúdo aberto, se alguém tiver alguma objeção sobre compartilhar algum conhecimento ou conteúdo seu, envia para a gente uma mensagem pessoal e a gente pode avaliar como é que a gente pode fazer a partir daí, tá? Sobre a comunicação, a gente gostaria de pedir, né, sempre para trazer a sua experiência pessoal,
falar o que você sente do seu coração, né? Não ficar assim só trazendo experiências de outros e de livros, etc. A gente está interessado em saber do individual de cada um aqui, como que é a experiência de cada um, né? E também a parte da escuta, a gente pede para a gente estar presente nesse momento, deixar de lado o celular um pouco, se abrir, né? Honrar as diferenças entre nós e cuidar do espaço de fala, né? Quer dizer, se você já falou muito, deixou um espaço para outras pessoas falarem também, nos momentos de troca, né? E aí tem essa ideia do mural, né, que a Renata vai trazer um pouquinho. Eu vou compartilhar aqui o que a gente vai Essa fazer é a com o nossa mural. proposta, né? Da gente ser uma comunidade de aprendizagem, tá? Esses 4 encontros são só um pontapé inicial para a gente continuar a estar junto, aprendendo uns com os outros. Então, a gente montou esse mural de ofereço, preciso, e ali você coloca o seu nome, o contato, ou e-mail, ou WhatsApp. Então, isso tudo vocês vão estar com o link para acessar o mural. A gente vai deixar o link agora aí no chat, até para vocês já abrirem, porque a segunda aba desse arquivo são os arrais, né? Os arrais, a gente vai deixar aberto aqui para vocês durante o curso, durante aqui as falas, os arrais que vocês forem tendo, anotar aqui no mural, que no final a gente vai ler rapidamente os arrais e vai ter isso compartilhado também. No final do curso, a gente vai ter uma coleção de arrais. Arrais é aquela caída de ficha, né? Tipo, uau! E a gente vai ter também à disposição para vocês aí, nas outras abas, o que bom, o que pena e o que tal, que é um convite de cocriação para a gente estar melhorando aí, né? A partir dessa interação com vocês. Então, o que foi legal, coloca ali. Que pena que não teve tal coisa, o que faltou e que tal mudar tal coisa, né? Então, ali vocês não precisam colocar o nome, é opcional, mas pode botar ali para gente ter esse love back aí e cocriar com vocês. É isso, né, Ju? É isso. Então, agora então a gente começa a nossa primeira dinâmica com o Renato. Então, queridos, eu queria pedir para vocês aí no bloquinho que vocês trouxeram, anotar, vocês vão ter 2 minutinhos para anotar rapidamente o que vem à cabeça nesse primeiro momento, o que é economia. 1 minutinho, 2 minutinhos. Uma frase só, tá? Sucintamente, assim, no caderno, que vem na cabeça de vocês. Pronto? Vou pedir para vocês irem terminando, quem não terminou. A ideia é essa mesmo, é ser uma coisa rapidinha para ser o que vem à mente primeiro. Assim. Então vamos lá, Júlio. Agora eu quero pedir para vocês assim mudarem de folha. Deixa essa anotação aí que depois a gente vai revisitá-la. Mas não olha mais para ela não. Vamos passar adiante agora. Posso mudar aqui? Pode.
Então, eu quero começar essa reflexão levando a gente para estudar a palavra economia, né? Economia vem da junção de eco, que vem do grego oikos, que significa casa. E nomia significa administração. Então, economia é a administração da casa. Então, a casa, desde o nosso corpo, que é a nossa casa do espírito, o nosso lar, a nossa comunidade, nossa biorregião e nosso planeta, né? E aí, pode passar, Ju. Eu queria trazer duas visões, né? Uma delas é a teoria de Gaia, que nos anos 70 foi um marco incrível, porque juntou a ciência, né, com a espiritualidade. Essa teoria eu adoro citar sempre, né? Esse senhor fofo é o James Lovelock. Ele é britânico e na época ele era cientista da NASA, nos anos 70. Ele foi estudar a atmosfera de Marte, Vênus e da Terra e compará-las. E ele ficou muito surpreso ao ver que a atmosfera da Terra ela se autorregulava na questão de emissão de gases, temperatura. E então todos os organismos vivos que estão na Terra, eles se interagem, né? E a Terra ela pulsa e ela respira. Então, através dessa teoria ou hipótese de Gaia, né? E esse nome foi dado em homenagem, né, a Gaia, deusa que simbolizava a Terra, né, a deusa grega. E essa teoria hoje ela até está bem viva, né? Cada vez mais incrível. E a gente pode passar para o próximo, Ju. E o outro é também dos anos 70, né? É a ecologia profunda. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? Mas esse comecinho dessa introdução que a gente está fazendo do curso é para a gente estar equalizando aí os conhecimentos, né? Tem pessoas que não conhecem. A ecologia profunda, ela é uma filosofia e também um movimento, né? Esse filósofo, o Arne Naess, ele também era alpinista e... Só um minutinho. Ops. E ele vem questionar o antropocentrismo, né? Que vem de encontro a um pensamento da sociedade de crescimento industrial. Ele vem convidar a gente para uma mudança de olhar, para um olhar mais espiritual, com mais consciência, né? Onde essa mudança de olhar para a natureza, o homem fazendo parte dela, sendo a natureza, né? Então, esse pensamento que a gente, às vezes, né, muitas pessoas têm de, nossa, nós precisamos salvar as florestas, nós precisamos salvar e despoluir os rios, a gente precisa salvar o planeta. Na verdade, isso dá lugar a um outro olhar, um outro pensamento que é: para despoluir o rio, eu preciso me despoluir também, os meus rios internos, né? Que alimentação que eu estou tendo, né? Como eu estou cuidando também do meu corpo, né? Como eu posso me despoluir para também despoluir os rios, né? Eu como célula, e aí trazendo também a teoria de Gaia, né? Eu como célula de Gaia, né? Como eu posso estar em equilíbrio. E a partir do momento que eu me cuido, que eu faço esse movimento para dentro, eu também estou salvando a natureza, né? Eu estou cuidando da natureza, né? Existe um provérbio chinês que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: antes de começar o trabalho de mudar o mundo, dê 3 voltas dentro da sua casa. A gente não precisa ir longe. A gente só precisa
estar conectado com a gente mesmo, com o nosso divino, né? Em estado de presença. Só no estado de presença, né, que a gente também vai chegar nessa consciência, no aqui e agora. Pode passar, Ju. Então é isso, eu coloquei essa imagem, muitas pessoas já conhecem, né? A visão ego-economia e a ecoeconomia, né? E a economia, né? Dentro dessa visão, dentro da ecologia profunda e da teoria de Gaia, né? O homem como parte do todo. Pode passar, Ju. Eu queria lembrar, é engraçado que esse desenho do ego, ele parece uma pirâmide, né? E o do Sim. eco é um círculo, né? Depois a gente vai ver a relação que isso tem sobre o poder sobre e o poder com, né? Que é muito emblemático. O poder sobre é representado por uma pirâmide, né? E tem tudo a ver com o sistema econômico que a gente daqui a pouco vai estar também trazendo aí para a gente analisar. Então, agora eu queria convidar vocês para uma viagem. E essa viagem, ela pode ser feita de olhos fechados ou abertos, mas eu convido que fechem os olhos. A gente vai fazer uma viagem junto com um átomo de carbono. Então, procurem uma posição confortável. Tomem uma respiração profunda. A gente vai viajar com um querido átomo de carbono. Esse átomo de carbono, em partícula, ele se mantinha há milhões de anos ligados a 3 átomos de oxigênio e um de cálcio, sob a forma de calcário, não muito distante da superfície da Terra. Num dado momento, um golpe de picareta o soltou para levá-lo a um forno de cal, lançando-no no mundo das coisas que se alteram. Ele é assado e ainda junto com seus companheiros de oxigênio é lançado pela chaminé e encontra o caminho do ar. Sua história, que antes era estática, se tornou bastante agitada. Ele foi apanhado pelo vento, arremessado à terra e lançado a 10 quilômetros de altura. Ele foi respirado por um falcão, desceu até seus íngremes pulmões, mas não penetrou no sangue e foi expelido. E aí depois ele foi dissolvido 3 vezes pela água do mar, chegou às águas de uma torrente caudalosa e mais uma vez foi expelido. Depois, ele viajou com o vento durante 8 anos. Algumas vezes no alto, outras mais baixo, no mar ou entre nuvens, sobre florestas, desertos e a interminável imensidão do gelo, até tropeçar e cair preso na aventura orgânica. Ele teve a sorte de se esfregar numa folha, penetrar nela e se fixar ali por um raio de sol. Agora, nosso átomo formou parte de uma molécula de glicose, viajou da folha para o caule e dali desceu para um cacho de uvas quase maduras. O que aconteceu depois? Virou vinho. E o destino do vinho é ser bebido. Quem bebeu o vinho ficou com a molécula no fígado durante mais de uma semana, bem enroscada e tranquila, como uma reserva de energia
para um esforço súbito que ocorreu na semana seguinte. Nisso, o átomo foi arrastado para fora da corrente sanguínea e foi parar numa minúscula fibra muscular do quadril. E, depois, como dióxido de carbono, foi expirada e voltou ao ar. Mais uma vez ele dança com o vento, passou pela Grécia, pelo Mar Egeu, pelo Japão, Líbano, México. O átomo agora penetra e fica preso ao respeitável caule de um cedro, um dos últimos. Por lá ele ficou por 20 anos, pois uma larva de caruncho se interessou por ele e o engoliu. A larva de caruncho se tornou uma pupa e na primavera surgiu sob a forma de mariposa, que agora morre sob o sol, confusa e fascinada pela beleza do dia. Nosso átomo está em um dos 1000 olhos do inseto. E quando o inseto morre, ele cai no chão e é enterrado sob a vegetação rasteira da floresta. Aqui entra em ação o onipresente, incansável e invisível micro-organismo do húmus. A mariposa lentamente se desintegrou e o átomo mais uma vez ganhou asas e alçou voo até chegar ao Brasil, mais especificamente na sua casa. Ele agora está aqui, do seu lado, e acaba de ser inalado pela sua respiração. E encontra com os outros 700 septilhões de átomos de carbono do seu corpo, que representam cerca de 10% da sua massa corporal. Agora perceba seu corpo, pense nisso, como menos que um corpo, mas como um lugar impermanente de descanso temporário para incontáveis átomos de carbono. Um lugar em que eles estão fazendo uma pequena pausa antes de prosseguir na vasta e interminável jornada que passa pelas profundezas dos oceanos. E virão depois de nós. Você alguma vez pensou que estava desconectado desse planeta? Ou desse universo? E agora? Como você se sente? Uma respiração profunda. Aos pouquinhos, vamos voltando, abrindo os olhos e olhando para as nossas mãos. Percebendo, sentindo a biblioteca viva que somos. Somos todos um, interconectados pela teia da vida. Ju? Agora eu quero convidar vocês, nessa segunda folha do seu bloco, responder o que é economia. 1 minutinho.
Pronto. Todo mundo já conseguiu escrever? Júlio, você pode descompartilhar agora para compartilhar? Isso. Então, meu convite agora, a gente compartilhar aqui no grupão, quem quiser, claro, né? Umas 5, 6 vozes, para a gente compartilhar essa experiência do antes e do depois, do que é economia, como pedir foi. para levantar a mão, quem quiser falar. Isso, boa, Júlio. Ali embaixo, onde tem aqueles bonequinhos dos participantes, se você clicar ali, do lado direito vai abrir uma lista onde a gente pode ter uma mãozinha que a gente pode estar levantando. Que é tipo raise hand, se for em inglês, ou levantar a mão. Se for no celular também. Você tem que clicar em participantes e aí vai aparecer a opção de levantar a mão. É uma mãozinha azul, do lado esquerdo. Aí a gente consegue ver a ordem das pessoas que levantaram a mão. Isso. A gente vai pedir para que sejam bem objetivos, que a fala seja bem objetiva, de no máximo 1 minuto. Tá bom? Marcelo. É para começar? Sim, pode começar. Ah, tá. Buenas, eu anotei aqui a primeira coisa que me veio à mente, sem pensar, né, muito em estudos e tudo mais, eu botei que economia é o modelo ou estrutura de gestão da troca de recursos. Quer que eu elabore um pouco ou só falar a frase? Pode elaborar. Como foi para você a frase antes e depois? Antes e depois da história? Sim. Pois é, eu acho que quando a gente fala economia, a gente pensa, a primeira coisa é relacionada a dinheiro, né? Mas depois da história, tu vê que essa troca não é só de bens, é uma troca que acontece em todos os níveis, né? Eu acho que a principal diferença é que a economia humana, a gente consegue desenhar as regras, e essa outra, a natureza já veio com o programa operacional funcionando, né, em perfeita harmonia e equilíbrio. Então, talvez por isso que eu botei que é um modelo ou estrutura de gestão de troca, porque dependendo como ele for modelado e estruturado, essa economia pode ser muito positiva ou pode ser muito destrutiva. Então, foi mais ou menos essa a minha linha de raciocínio. Gratidão, Marcelo. Quem quiser, a Brisa sugeriu aqui de quem quiser colocar o que veio para si no chat também, acho que pode ser uma forma. Sim, também pode. Também, claro, o chat está liberadíssimo. Gabor? Oi, tudo bom? Tudo, querido. Dá para ouvir aí? Sim. Sim. É porque eu não estou vendo. Ah, estou vendo aqui. Para mim, a economia sempre deveria ser, né, uma energia feminina, porque a economia ela deve circular, é para a gente se proteger um ao outro, né? Ela com o propósito de ajudar ao próximo, né? E a economia atual, né, que antigamente ela era assim, né? A economia há muito tempo atrás, há muitos anos atrás, na era matriarcal, a economia era feminina, né? E o modelo patriarcal que a gente está vivendo há uns 6.000 anos agora, mais ou menos, né? Esse é o modelo que a gente está vendo hoje, que ele é hierárquico, como vocês colocaram, extremamente egóico, competitivo, e ele só quer tirar, não quer dar nada, né? É só sugar, só sugar, só sugar. E em algum momento isso vai acabar. Então a gente está vivendo um programa da escassez aí muito forte. E acredito que o ensinamento do curso de vocês quebra esse paradigma e é um grande desafio de como a gente introduzir lentamente esse modelo, né, e mostrar que existe uma alternativa, né? Desde que a gente consiga criar uma massa crítica, a gente pode mudar o modelo que está aí. Arrou.
Gratidão pelo compartilhamento. Uhum. Carlos? Opa! Então, eu escrevi duas frases, a primeira antes da historinha e a segunda depois da historinha. Então, a primeira é o que é economia. É a ciência da busca do equilíbrio financeiro de produtos e serviços com o fim do bem-estar comum. E a segunda, depois da historinha, é a busca do equilíbrio das relações de troca. Não quero elaborar. Gratidão. Vamos ganhar tempo. Para mim, no primeiro momento, eu escrevi que economia era um fluxo troca contínua de valores. E num segundo momento, eu disse que era um fluxo eterno e abundante de matéria-prima e derivada. Dinha? Na primeira, eu coloquei que economia é uma relação de troca para suprir necessidades. E confesso para vocês que depois eu não consegui mudar esse meu conceito. Ainda não consegui. Tranquilo. Tá tudo certo. Só para ver se tem alguma visão diferente, né? Mas a gente vai mudando esse conceito. Sim, sim. Bem, então acho que não tem mais ninguém com a mãozinha levantada. Mais alguém quer trazer essa visão? Mais alguma voz? Vou colocar no chat. Ó, a Brisa colocou no chat. Eu posso falar? Pode, claro, sim. Eu não ouvi a historinha, minha internet caiu. Mas eu peguei a parte que pede para falar sobre economia. Eu fiz em 2 etapas, não sei qual é a dinâmica, se teve alguma história para fazer aquela primeira parte que você pediu, Renata, para a gente botar o que vem na cabeça e depois eu não sei o que rolou, a minha internet voltou, eu não peguei essa parte da história. Eu botei primeiro que economia para mim sempre foi, eu ouvia sempre desde muito pequena que era guardar dinheiro, era economizar. Né? Economia, na minha cabeça, sempre foi isso, foi muito claro, que a gente tinha que economizar, tinha que guardar dinheiro. E de 2000 para cá, eu tive um outro conceito de economia, que foi o que eu falei lá na sua live ontem com a Tati Brandão, né? Que economia é cuidar da casa, né? Entendendo que essa casa não é o externo, que a casa é o nosso interno também. Então, eu fiz essas 2 etapas de economia, de guardar dinheiro, né? De ter bens, você precisa ter essa moeda, né? Para você sobreviver. E de 2000 para cá eu vejo que tem uma outra concepção de você se relacionar com a economia, que não necessariamente precisa ser um dinheiro, uma moeda, né? Economizar. Você tem um projeto bem bacana, eu não sei em qual cidade que fica, que é a Casa da Economia, né? Que é onde você não rola dinheiro, você vai e você deixa lá o seu serviço, o seu produto, mas você troca por outra forma que não se relaciona com uma moeda, né? Com o dinheiro. É isso, pensei nessas 2 coisas. Mas perdi a história. Depois eu te passo. Vai estar gravado, né? Então, Você pode ver o vídeo. A gente pode fazer o seguinte, vai ter o grupo também do Facebook, a gente vai colocar essas perguntas, a gente pode trazer lá depois. A gente pode estar trocando lá também. Para a gente começar uma discussão, né, para aprimorar, porque não tem uma definição certa, né? Cada um vai tendo a sua visão e isso vai evoluindo, né? A gente vai construindo isso junto também, né? Obrigada. Então, agora eu queria convidar vocês a ver um videozinho que a gente vai ver depois, um convite também para a gente ver inteiro, porque esse vídeo é muito legal. É um vídeo o dever de casa, gente. Vai ter dever de casa. Já é um dever de casa. Então, é um vídeo muito bacana que a gente curte bastante. E deixa eu só achar ele aqui. Peraí. Então, chama O Dinheiro como Dívida. E eu vou pegar só um pedacinho aqui para começar uma discussão depois sobre o que é o dinheiro, afinal de contas, e falar um pouco da história do dinheiro, né? Então, vamos ver aqui esse pedacinho aqui juntos.
Ah, eu preciso compartilhar o áudio, né? Porque acho que senão vocês não vão ouvir. Vou parar de compartilhar aqui um minutinho. Aqui, compartilhar com som. Vamos ver. A história do ourives. Tá sem som. Tá sem som? Júlio, na hora de compartilhar com áudio, você precisa clicar nos 2 quadradinhos embaixo do Zoom. Ah, então eu fiz isso, mas deixa eu ver se eu Você fiz. compartilhou o teu desktop e clica nos 2 quadradinhos, o do por áudio share e Computer tal. Sound Optimize for Sharing Video Clip. Yes. Eu tinha marcado, vamos ver se vai agora. Vou voltar um pouquinho aqui. Tá dando para ouvir? Deixa eu tirar o microfone. Mas assim, tá com a legenda, né? Vamos ver. Times, pretty much Ah, agora foi. It just had to be portable, and enough people had to have faith that it could later be exchanged for things of real value, like food, clothing, and shelter. Shells, cocoa beans, pretty stones, even feathers have been used as money. Gold and silver were attractive, soft, and easy to work with, so some cultures became expert with these metals. Goldsmiths made trade much easier by casting coins, standardized units of these metals whose weight and purity was certified. But to protect his gold, the goldsmith needed a vault, and soon his fellow townsmen were knocking on his door, wanting to rent space to safeguard their own coins and valuables. Before long, the goldsmith was renting every shelf in the vault and earning a small income from his vault rental business. Years went by, and the goldsmith made an astute observation. Depositors rarely came in to remove their actual physical gold, and they never all came in at once. That was because the claim checks the goldsmith had written as receipts for the gold were being traded in the marketplace as if they were the gold itself. This paper money was far more convenient than heavy coins, and amounts could simply be written instead of laboriously counted one by one for each transaction. Meanwhile, the goldsmith had another business. He lent out his gold, charging interest. Well, as convenient claim check money came into acceptance, borrowers began asking for their loans in the form of these claim checks instead of the actual metal. As industry expanded, more and more people asked the goldsmith for loans. This gave the goldsmith an even better idea. He knew that very few of his depositors ever removed their actual gold, so the goldsmith figured he could easily get away with lending out claim checks against his depositors' gold in addition to his own. As long as the loans were repaid, his depositors would be none the wiser years off, and the goldsmith, now more banker than honest, would make a far greater profit than he could by lending only his own gold. For years, the goldsmith secretly enjoyed a good income from the interest earned on everybody else's deposits. Now a prominent lender, he grew steadily richer than his fellow townsmen, and he flaunted it. Suspicions grew that he was spending his depositors' money. His depositors got together and threatened withdrawal of their gold if the goldsmith didn't come clean about his newfound wealth. Contrary to what one might expect, this did not turn out to be a disaster for the goldsmith. Despite the duplicity inherent in his scheme, his idea did work. The depositors had not lost anything. Their gold was all safe in the goldsmith's vault. Well, rather than taking back their gold, the depositors demanded that the goldsmith, now their banker, cut them in by paying them a share of the interest. And that was the beginning of banking. Pois é. Então, esse vídeo é bastante interessante. Deixa eu pôr de novo aqui no microfone.
Então, assim, aí conta um pouco da história, né, do dinheiro, desde o começo, de como se começou a chamar dinheiro de dinheiro, né, até o surgimento dos bancos. Deixa eu sair aqui. Só um minutinho, voltando aqui para os slides. Então, falar um pouquinho dessa história, né? Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Do dinheiro. Então, assim, não se tem uma precisão certa de como que começou essa ideia do dinheiro, né? Mas o que deu início mesmo foi essa questão quando o homem parou de ser só coletor-caçador por aí, pelas florestas, morando em tribos, e começou a se dedicar para a agricultura, né? Então, começou a plantar com processos reprodutíveis, né? Então, começou a ter uma sobra muito grande de produção agrícola. E aí as tribos começavam a trocar muito mais, né? Então, isso foi também na época do Antigo Egito. Diz que na Suméria é que começaram a se falar desses primeiros movimentos de dinheiro aí, que eles tinham justamente um comprovante ali da entrega da colheita. Quando você entregava a sua colheita, ela ser armazenada. Então, esse conceito começou a surgir lá, né? Mas o dinheiro como moeda mesmo, né, de metal, ele foi só surgir em 700 a.C., né? E tem até e como que o filme aí ele conta um pouco como é que isso foi sendo manipulado pelos ourives, né, até chegar na época da Idade Média, onde você tinha lá os burgueses, né, que começaram a dominar esse mercado do dinheiro, né, porque na verdade no começo da Idade Média o dinheiro nem tinha tanto valor, né? As pessoas estavam mais interessadas na troca das terras, né? O dinheiro ele era mais uma coisa assim para fazer um escambo local ali dos recursos produzidos, né? Mas o poder temporal mesmo estava associado com a posse das terras, da nobreza, né? E então isso começou a mudar quando a nobreza começou a decair, né? E aí depois teve na Revolução Francesa foi justamente quando o dinheiro passou a ter começou a ter um pouco mais de importância do que as terras, né? E até no final da nobreza da Idade Média, na Revolução Francesa já os nobres, os títulos de nobreza eram vendidos, né, por uma quantidade de dinheiro, né? Então, e foi nessa época mais ou menos que também teve o surgimento da imprensa, que possibilitou o papel moeda ser muito mais fácil de ser distribuído, né, e impresso em grandes quantidades, né, e onde os bancos foram se consolidando, né, já tinham bancos antes com ouro, né, como mostra no filmezinho, mas os bancos se consolidaram mesmo com essa ideia do papel moeda, né. Aí só no século XX que a gente foi ter o começo dos bancos digitais, bancos eletrônicos, né, que já começavam a ter algum sistema eletrônico de contabilidade do dinheiro, né? E foi quando o dinheiro começou a ficar mais digital, né? E aí agora, depois do ano 2000, é que a gente teve esse boom aí dos dinheiros eletrônicos, dinheiros digitais, principalmente com o surgimento das criptomoedas, Bitcoin e outras moedas digitais e criptográficas, né? E a gente não sabe ainda para que lado que o dinheiro pode evoluir, né? Mas enquanto a gente considerar as trocas, né, de valor entre os seres humanos, a gente vai acabar tendo necessidade do dinheiro, né? Então, mas e aí é que vem essa pergunta. Então, o que é o dinheiro, afinal, né? Esse economista a gente gosta muito, que é o Bernard Lietaer, e tem um livro muito bom dele que chama O Futuro do Dinheiro, né? The Future of Money, que é um livro que inspira muito o nosso trabalho e nosso entendimento sobre economia e sobre
e sobre as trocas, né? E como que evolui. A gente vai falar bastante dele aí. Então ele traz esse conceito, né? É um acordo comunitário de usar algum tipo de meio, alguma coisa, né? Como meio de trocas de recursos e serviços. Então é uma forma de ver. Também é uma definição que tem essa definição de livro de história aí, né? Tipo, o dinheiro é uma unidade de medida que serve como reserva de valor e também pode ser um meio de troca, porque para ele poder ser uma boa unidade de medida, ele tem que ser alguma coisa que não se destrói fácil, né? Então, se o dinheiro fosse rosquinhas, ela pode ser comida e sumir, né? Ou ser destruída ou apodrecer. Então, tinha essa necessidade do dinheiro ser durável, né? E o ouro é um material extremamente durável e por isso que por muito tempo ele foi associado com ouro, né? Mas já foi em muitos outros tipos de materiais no passado, já foi conchas, já foi pedras, já foi sal, né? Então ele serve para medir as trocas, né? Então e o outro ponto importante é que ele serve como reserva de valor para também ajudar a medir essa questão da riqueza, né? Para saber quando que alguém tem mais do que o outro. Então o dinheiro tem que ser também armazenável, você tem que poder guardar ele não pode perder valor, né? Desvalorizar muito rápido e nem valorizar muito rápido, então, para fazer sentido. E o mais comum, que a gente usa mais, é como meio de troca, né? Que é você poder realmente trocar objetos de tipos diferentes sem precisar... por exemplo, se você tem uma vaca e você quer trocar a vaca por um sapato, as pessoas têm noção que uma vaca vale muito mais do que um sapato, né? Então você não vai tipo arrancar uma perna da vaca e entregar pelo sapato, porque a vaca vai perder valor e morrer ali, né? Nesse processo, né? Então o dinheiro ele dá essa flexibilidade de ser um meio de troca muito mais fácil de carregar, de transferir, né? Então isso é um pouco essa discussão mesmo, ela é longa, dá para a gente fazer até aprofundar um pouco mais na nossa comunidade depois, a gente vai querer ouvir como é que vocês enxergam, e essa definição mesmo vai mudar ao longo do nosso trabalho aqui, né? Mas esses conceitos aí básicos, eles ajudam a gente a ter uma baliza aí de como que a coisa pode ser, né? Porque o dinheiro ele tem vários problemas hoje, né? A forma como ele foi concebido, né? E esse é justamente o motivo principal da gente estar trazendo esse curso, né? A gente poder entender e se relacionar de outra forma com o dinheiro, né? Porque ele ao longo da história ele teve várias transformações e foi passando por vários problemas. Começou por essa questão da falsificação, né? Que está associada com a centralização, porque quem que pode criar o dinheiro, né? Então esse que é o ponto. Então isso foi mudando também, né? Antes dos bancos, quem criava o dinheiro na verdade eram os comerciantes, eram quem produziam os recursos, né? Que na prática estavam produzindo valor. Mas na medida que os governos começaram a se consolidar e tomar a frente da produção do dinheiro e monopolizar a produção do dinheiro, tinha uma necessidade muito grande que o dinheiro não pudesse ser falsificado, né? Então, você tinha que garantir que só os reis, né, os líderes, tinham, e só quem eles quisessem, né, tinham o poder realmente de criar o dinheiro. Porque se todo mundo pudesse criar dinheiro, o poder ficaria muito mais distribuído, né? Então, quem sabe isso seja uma dica para onde a gente está querendo chegar também, né? Um outro ponto crítico, um problema também do dinheiro, é justamente a questão do anonimato. Porque hoje, ninguém sabe exatamente quanto dinheiro outra pessoa tem, né? Então, se chega uma pessoa numa loja de carros lá e fala, eu quero comprar essa Ferrari. Se a pessoa não tiver bem vestida, etc., você já vai falar, esse cara não tem dinheiro para isso. Mas o cara bem que pode ter, sei lá, de alguma forma conseguido aquele dinheiro. Então, o dinheiro, com essa questão do anonimato,
ele fica muito suscetível à corrupção também, né? Porque você não vê os fluxos de dinheiro, você não vê quem que tem o dinheiro e como que essa pessoa está usando esse dinheiro, né? Isso, de certa forma, tem um benefício, né, de você poder ser menos suscetível a roubos e a assaltos, né? Porque acho que esse era o problema maior no começo, na Idade Média, e por isso até que as pessoas começavam a depender mais dos bancos, né, para poder ocultar um pouco aquilo que a pessoa tinha e ficar mais segura, né, com isso. Só que aí isso gerou vários problemas e distorções aí, né? Por exemplo, essa coisa da corrupção, que você não vê para onde o dinheiro está indo. Então, se tem um grande acúmulo de dinheiro e tem pessoas interessadas, essas pessoas vão acabar subtraindo ali aquele recurso, vai uma propina para cá, outra para lá, e como não tem a transparência, você não sabe o que está acontecendo. O dinheiro vai sumindo dentro desses esquemas, né? O outro ponto crítico do dinheiro, né, que é um problema que, inclusive, está associado com a grande quantidade de problemas climáticos e ambientais e sociais que a gente tem vivido, né, é que ele é baseado em dívidas. Então, a gente até vai ver aí nesse filme, ele é especial para falar sobre isso, né, o surgimento do dinheiro baseado na dívida. Mas a gente não tem noção hoje como que o dinheiro é criado, né? A gente acha que quem cria, na verdade, são os governos, na Casa da Moeda. Muita gente tem essa ideia. Mas, na verdade, quem cria a maior parte do nosso dinheiro hoje são os bancos, né? Através de empréstimos e através de alavancagem. Então, assim, um banco, ele precisa ter em caixa, digamos assim, comprovado que ele tem, né, nos seus cofres virtuais, né, menos de 1/10 do dinheiro que ele está emprestando, né? Então, quando você chega num banco e fala assim, eu quero um empréstimo de 10 mil reais, ele vai na sua conta e digita 10 mil reais, enter, acabou de criar 10 mil reais. Esse dinheiro não precisa existir. E, na prática, ele praticamente nunca existe. Inclusive, quando você é mais louco pensar isso, muita gente não consegue visualizar isso, mas quando você vai pagando esses 10 mil reais de empréstimo, né, para começar que você empresta 10 e você vai devolver 15, às vezes até 20, dependendo da taxa de juros que você pegar, né? Então, conforme você vai devolvendo o dinheiro original que você emprestou, ele é destruído no banco, porque esse dinheiro ele foi criado para você, ele não existia. Então, o banco não pode circular ele de novo. Ele só pode circular de novo o dinheiro que o banco recebeu via lucro, o lucro do seu empréstimo. Então, se você emprestou 10 e pagou 15, esses 5 mil reais eles entram de lucro para o banco. Mas aqueles 10 mil reais que ele te emprestou, ele não pode, aquele dinheiro ele não pode usar de novo. Lógico que ele pode criar outros, né? Mas na prática ele não tem esse dinheiro, né? É um dinheiro que ele usa para alavancar e capitalizar em cima disso. Então, na prática, quando você cria $1 de dinheiro em circulação, você está criando aí 2 ou 3 dólares de débito, né? Ou seja, existe um crescimento das dívidas infinito. Para você poder alimentar a economia, você está criando cada vez mais dívida e está cada vez mais impossível de pagar, né? Então, hoje, se você pensar a quantidade de dinheiro que circula em moeda, em papel moeda no mundo, e você converter isso para dólar, você tem aproximadamente 9 trilhões de dólares, né, em espécie, né? Agora, se você pegar a quantidade de dinheiro positivo nas contas eletrônicas das pessoas, você tem aí uns 30, 40 trilhões, quer dizer, bem mais dinheiro nas contas digitais do que existe em espécie. Ou seja, se você tentar sacar o dinheiro dos bancos, não tem como. Os bancos quebram. Se todo mundo tentar sacar o dinheiro ao mesmo tempo, não tem dinheiro para todo mundo sacar. Não existe papel moeda ou lastro, em qualquer que seja a espécie, para que as pessoas possam sacar dinheiro. Então, isso já é uma coisa revolucionária para você pensar. Agora, o mais louco é se você olhar para as contas negativas, para os débitos e as dívidas que as pessoas têm. Eu tinha falado só dos positivos. Se você contabilizar os negativos, chega a dar
300, 400 trilhões de dólares. Então, assim, é assustadoramente mais. Ainda mais se você contar mercados de futuros, derivativos, ações, né? Então, assim, é impossível sacar e é impossível pagar as dívidas, né? E o mais assustador é que esse modelo que a gente vive, ele exige um crescimento infinito da economia. Ela tem que estar sempre crescendo. Por isso que a gente fala do PIB, né? O PIB subiu 1%, 2%, 3%, 5%, porque uma economia ser viável, ela precisa estar constantemente produzindo mais valor e mais dinheiro, né? Para poder estar tentando sanar e quitar essas dívidas e para as pessoas não perderem a fé que elas podem quitar as dívidas. Só que o problema é que isso causa uma desigualdade crescente, né? Isso causa um acúmulo do dinheiro nas pessoas que já têm muito dinheiro. As pessoas que já têm muito dinheiro, elas conseguem emprestar esse dinheiro e alugar e ganhar cada vez mais em cima disso. E quem tem pouco vai ficando com cada vez mais dívida. Ou seja, o buraco vai se ampliando cada vez mais e a distância entre quem está no topo da pirâmide e quem está na base vai ficando cada vez mais assustadora. Então, hoje a gente viu, aí tem relatórios que a gente vê que 90% do dinheiro do mundo está na mão de 10 ou 11 famílias, né? E esses outros 10% estão distribuídos muito mal aí. Então, assim, essa desigualdade é o que causa essa desestruturação ecológica e social que a gente vive, né? Então, tem lugar, né? A questão é essa, a quem serve, né? A quem está servindo essa economia, né? A gente viver nesse paradigma da posse, né? Será que tudo precisa realmente ter um dono? Será que uma árvore num parque tem que ter um dono? Será que um pedaço de mar tem que ter um dono? Uma ilha tem que ter um dono, né? A gente parte dessa premissa de que tudo pode ser possuído, né, na economia, né? Tudo pode ser parcelado, a gente pode investir. Então, você tem lá um negócio de 100 mil, você vai lá e parcela em parcelinhas de 1.000 e tudo bem. Será que tudo pode ser parcelado na natureza? Será que a gente pode picotar uma casa ou uma árvore ou uma fazenda em vários pedacinhos e parcelar? Faz sentido, né? E será que tudo pode ser trocado de mãos livremente? Será que faz sentido a gente trocar de mãos trabalho, trocar de mãos a energia vital das pessoas, a saúde, né? Então a gente trabalha como se tudo fosse negociável, tudo é comerciável, né? Então a quem está servindo essa economia que a gente vive hoje, né? Então, será que a nossa economia, nossas finanças ficaram mais importantes do que o mundo real que a gente vive, né? Essa é a reflexão. Então, assim, falei pra caramba. Eu queria agora, então, fazer um convite em cima dessa conversa que a gente teve. Ju, a Lala acho que estava querendo falar. Ela estava com a mão levantada. Ah, legal. Tá bom, eu não estava vendo aqui. Lala, pode falar. Oi. Tudo Tem bom? Tudo. Peraí, deixa eu desligar de um lado ali. A origem do dinheiro é uma coisa muito impressionante. A origem do sistema financeiro, sabe? Uhum. Das indulgências. Você escolheu não falar disso? Ou... Eu acho que talvez eu possa, eu acho que eu devo ter não falado, mas não foi por escolha. Se quiser trazer, pode complementar, sim. Porque uma coisa interessante de saber sobre dinheiro é que ele é um acordo cultural. Peraí, deixa eu parar aqui. Porque eu estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Um pouco de... A origem do sistema... desculpa, gente. Saiu da reunião. A origem do sistema financeiro nas cruzadas precisava de dinheiro. Uhum. Precisava mais dinheiro de um lado e, por outro lado, você precisava, não dava para você viajar da Itália até Constantinopla carregando ouro. Então, você precisava de uma representação simbólica. Uhum. Então, primeira coisa, como fazer dinheiro.
A igreja criou, olha a loucura, gente, é uma coisa impressionante, é um acordo cultural, é uma crença, por isso chama crédito, de crença. Criou o purgatório. Uhum. E as pessoas pagavam para ficar um tempo X no purgatório. E era tanto, que os monges não davam conta de escrever as indulgências, né? Que chamava o papelzinho que você comprava X tempo no purgatório. E aí tinha um senhor esperto chamado Gutenberg, que eles foram perguntar se ele podia dar uma força. E ele criou a imprensa para imprimir indulgências. Então, vocês imaginam a quantidade de dinheiro gerado a partir de uma criação consensuada, uma ficção consensuada. E aí também a outra coisa foi que precisava atribuição de valor. Então, tem o cheque, você levava um papelzinho dizendo, dê ao portador disso aqui o valor X. Então, e aí, de lá para cá, toda a questão de que a economia é essencialmente uma construção cultural acordada é super importante, porque quem dá crédito somos nós, ou não. De acordo com o tipo de narrativa que a gente dá crédito. Quando eu soube dessa história das indulgências, eu falei, uau, isso é poderoso. Então, eu só queria contar isso. Gratidão, Vala, por compartilhar. Então, eu dei uma resumida aqui um pouco na história, né? Eu foquei um pouco nessa ideia da agricultura, do Antigo Egito, porque tem essa visão de que na Suméria já tinha um princípio de dinheiro, né? E no Antigo Egito também, mas o dinheiro moderno, né? Esse da imprensa, do Gutenberg... É o sistema financeiro, né? Uma coisa é dinheiro, outra coisa é o sistema financeiro como... O surgimento dos bancos foi bem nessa época aí, né, que eles se consolidaram mesmo, né? Esse filminho que a gente vai passar, ele também traz mais detalhes aí dessa história. Uau, mais contribuição aí do Marcelo Borer. Então. Esse grupo tá demais. Você quer trazer, Marcelo? Não, rapidinho, eu me lembrei do curso que eu fiz lá esqueci o nome dele agora. Mas enfim, não, só para dizer que uma outra coisa que eu lembrei também importante nessa história é a questão do legal tender, né? A introdução do dinheiro como obrigação do pagamento de impostos. Então, como o Júlio falou, um dos principais problemas é a centralização do poder, né? Quando uma pessoa poderosa queria criar e controlar o seu próprio dinheiro, ela usava a sua força militar para obrigar as pessoas a pagar impostos exclusivamente naquele dinheiro que ele tinha inventado. Então, dessa forma, ela fazia com que aquele dinheiro passasse a valer para todas as pessoas, porque se ela não tivesse aquele para pagar os impostos, ela ia ser presa ou executada, né? E assim se criava um dinheiro e se forçava todo mundo a usá-lo. Isso, perfeito. Inclusive, isso é um dos pontos que a gente não percebe, mas você pode usar dólar no Brasil? Você pode, não tem nenhuma legislação que te impede de comprar alguma coisa em dólar ou em Bitcoin, em qualquer moeda que seja. Então, como é que o governo segura você? Né? É pelos impostos, é justamente por aí que o Marcelo trouxe. Ou seja, se você comprar alguma coisa em dólar, você vai ter que pagar o imposto em reais. Então, a linguagem de comunicação oficial financeira com o governo é real. O governo não aceita pagamento de imposto em dólar. Né? Então, o dinheiro, ele te obriga a entrar nesse jogo, né? Isso que é muito louco. O dinheiro é o único contrato que você não pode abrir mão na vida real, né? Os outros contratos todos, na justiça, você pode chegar lá, botar um advogado e falar, não, esse contrato aqui não vou pagar, não quero, não tem condição, não é? Mas o dinheiro é um contrato que a gente é obrigado, né, a viver e a usar e não tem negociação, né? Então, e é através dele que o governo mantém a estrutura financeira social que a gente vive. Então, assim, é uma discussão extremamente rica. Dá para a gente continuar também no nosso grupo, que eu estou vendo que vai ser um grupo incrível de discussão, né? Vai ter altíssimo nível lá e bastante... E a gente vai trazendo mais também ao longo do curso. Vai ter outros momentos para a gente falar das outras variações do dinheiro e interpretações que ele tem na nossa vida. Então, o convite, a gente tem pouquinho tempo, né? Mas eu vou fazer uma sala, separar vocês em grupos, né? De 4 pessoas. E aí a gente vai conversar dentro desses grupos
sobre a definição que a gente tem de o que é capital, o que é valor e o que é riqueza. Então, vocês podem conversar dentro do grupo, entre vocês, e tentar mais ou menos chegar numa definição conjunta do grupo. Não precisa ser uma única definição, mas então a gente vai dar aí 8 minutos para vocês. Então aí a gente vai acabar estendendo talvez uns 10, 15 minutos o curso. Se alguém tiver problema com relação a gente estender um pouquinho mais, a gente começou com um pouquinho de atraso hoje, né? Mas se alguém tiver que sair, vai ficar gravado. A gente vai só estender alguns minutinhos a mais. Então eu vou criar essas salinhas e aí a gente leva para as salinhas essa discussão do que é capital, o que é valor e o que é riqueza para vocês, tá? Não tem uma definição única disso daí, é altamente controverso até para os economistas, tá? Então, nós somos em 24 participantes, eu vou então separar aqui em 6 salinhas. E lá vamos nós. Vocês vão ser teletransportados para suas salinhas. Você não precisa ir, a gente pode ficar aqui aguardando eles, tá? É um remanejo aqui. Tudo bem, Lala. Você vai ter que sair, né? A gente vai gravar esse final, mas depois a gente vai continuando nas interações online. Não precisa sair. Um abraço, gratidão por compartilhar. Muito obrigado. Alguém não conseguiu ir para as salinhas? É só clicar no botão azul falando ir para as salinhas breakout. Tá bom, Angela, gratidão. A gente está com o horário meio apertado, né? Mas vamos seguindo. Tchau, Angela. Ufa. Ai, ai. Bom, aí está gravando, né? Mas legal. Então falta... Vou dar mais 4 minutinhos, aí vai dar exatamente 9 horas. E aí a gente volta e faz uns fechamentos em cima, né? Checkout. Você está no mute, Rê. Você está marcando tempo aí? Tô. Faltam 4. Tem 1 minuto. Eu dei pausa na gravação aqui. Eu acho que eu dei pausa. Não, tá gravando. Estamos voltando do teletransporte. É meio violento esse teletransporte do Zoom. Dá um pouco de tontura depois que a gente volta. Ué? Só temos 8?
Não, eles estão. Acabou de fechar as salas, eles estão voltando agora. Quem estava até o último minuto. Eu vou aproveitar aqui que ainda estamos nesse movimento para me despedir. Infelizmente, eu preciso ir agora. Mas, olha, achei até fantástico. Até isso, para mim, foi diferente. Nunca tinha feito esse teletransporte. Olha que eu uso bastante o Zoom. E tá, sim, fantástico. Gratidão e até a próxima. Obrigado, Brisa. Até semana que vem, Brisa. Até. Ótimo fim de semana. Obrigado. Muito bom. Então, gente, a gente queria ouvir aí algumas vozes, né? Como é que foi para vocês a discussão, umas 3 ou 4 vozes aí para a gente poder não estender muito, né? Que a gente sabe que esse horário da noite para muitos é complicado manter, né? E depois que a gente fizer essa escuta, a gente vai fazer um encerramento. Então, a gente quer ver se não estende muito, tá bom? Então, quem quiser trazer como foi para você essa discussão, como é que ficou os conceitos. Angélica. Olá, estávamos eu, minha xará, que já se foi embora, e o Klaus na sala, e a gente falou em poucas palavras, assim, que cada item representava, né? Inclusive a outra Angélica mudou até no final, ela foi a primeira a falar e depois ela acabou fazendo uma nova reflexão. Para ela, então, o valor seria o aspecto qualitativo, né, do dinheiro, a riqueza, o estado de riqueza, uma conexão com tudo que é, e depois isso vai ficar mais entendido quando eu falar a minha palavra, e o capital, o veículo para quantificar a troca, né? Para mim, em poucas palavras, assim, o capital seria a moeda mesmo, né? A espécie, enfim, saldo no banco, esse tipo de coisa. O valor é a necessidade do que a gente precisa, né, para estar bem em qualquer circunstância. Então, para mim, o conceito de valor tem a ver com necessidade. Então, por exemplo, a brincadeira que eu fiz no grupo foi que hoje um pé de alface na geladeira está valendo mais do que o carro na garagem, né? Então... E a riqueza, para mim, é representada pela natureza e pela abundância, né? Quando fala a palavra riqueza, para mim, eu penso numa coisa muito, muito, muito grande e que não se mede em valor, em moeda, nem em necessidade, inclusive, né? Uma coisa muito gigantesca. E o Klaus trouxe como capital o recurso, né, para trazer valor para as coisas. O valor seria uma pontuação, né, de acordo com a necessidade, e a riqueza, a possibilidade de acesso a esse recurso, né? Então, quanto mais recurso você tem, mais acesso você tem, mais abundância, enfim, então, mais ou menos por aí a nossa conversa. Legal, gratidão por compartilhar. E aí eu queria trazer que a gente vai criar essa questão também lá no nosso grupo do Facebook, para vocês colocarem, né, também o que cada grupo trouxe, para começar uma discussão rica sobre tentar encontrar algum caminho, algum meio termo aí dessa definição. Nós vamos ouvir também o Gabor. Estou aí? Estou na linha? Está na linha. Estou na linha. Então, o nosso grupo definiu como capital o talento que a gente pode oferecer para a comunidade. Esse é o capital que eu tenho. O capital que eu tenho de conhecimento, de talento que eu posso oferecer. O valor seria para atender às minhas necessidades. E a riqueza, eu entro também no conceito do grupo anterior, que é a riqueza que a gente estava... Só que a gente não conseguiu terminar, porque a gente foi por uma linha, depois a gente não conseguiu terminar. Mas a riqueza é muito mais ampla, né, do que meramente o tamanho da conta bancária que você tem. A riqueza é algo muito mais amplo. É o relacionamento, é a comunidade que você se envolve, né? Você jamais vai ser feliz vendo um monte de pessoas infelizes à sua volta. É impossível. Então, a riqueza tem a ver com a felicidade. A felicidade, se você, dentro do seu reino, você tem pessoas felizes à sua volta, você é rico. Envolve saúde, envolve tudo. Aí você é uma pessoa próspera, abundante, nada te faltará.
Exatamente isso. Legal. Mais ou menos nessa linha aí que o grupo foi. Ó, grupo, se eu falei alguma coisa que não tem a ver, por favor, podem entrar. Valeu, Gabor. Nossa, muito bom. Bom. Quem mais que... Tinha mais O uma mão Carlos tinha levantada. levantado a mão, o Carlos. Carlos, quer trazer alguma coisa, Carlos? O nosso grupo tinha 3 pessoas, eu esqueci o nome da outra pessoa, pode falar aí. Adinha. Quem foi que você colocou Acho que no grupo? era a Adinha. Foi aleatório, Júlio. né? Mas eu acho que foi ela tá levantando a mão. Ah, ok. Então, a Dinha não participou dessa discussão, que também foi muito... Dinha, foi Renata. você? Então, enfim, eu escrevi aqui alguma coisa sobre a questão do capital, a gente refletiu um pouquinho. É tudo que uma pessoa tem que se traduz em valor real, ou financeiro, e que pode ser usado como garantia. A gente não chegou nem a ter uma discussão ampla, né, das ideias todas. Chegamos a falar um pouco sobre a questão do valor, que é coisa que a Renata trouxe, que é tudo que uma pessoa tem e que é valor de troca e que é desejado pelo outro. Ela colocou a questão da... Então, se eu tenho, por exemplo, se eu tenho uma caneta de prata, mas você prefere uma caneta de papel, a caneta de papel vai ter um valor maior para você do que para mim, né? Eu acho que foi um pouco isso. E a gente não conseguiu falar muito sobre a questão da riqueza. Acabou o tempo. A gente estava discutindo a questão do valor, conversando sobre a questão do valor e acabou o tempo. Não é isso aí? Gratidão. Beleza. Legal, gente. O tempo foi curto nesse final, né? Mas assim, a ideia é a gente continuar essa discussão depois também. Essas definições não têm uma resposta certa, entendeu? Tem economistas... só essa discussão de valor, ela já gera livros e livros, né, sobre isso. Então, assim, o que a gente tem para falar um pouquinho sobre isso é uma visão uma visão pessoal minha, na verdade, né, de associar minha e da Renata, né, da nossas conversas. Então, a gente associa o capital ao que a gente tem no agora, no presente, né? Então, é uma forma da gente contabilizar o nosso acesso presente aos recursos que a gente precisa, né? E do valor é relacionado à nossa relação passada com os objetos ou com os recursos. Então, com base na nossa relação passada, é que a gente dá valor. Então, uma coisa é importante para alguém porque tem uma relação passada. Então, por exemplo, comida é importante para mim porque eu gosto de comer no meu passado, eu sempre comi, então eu pago mais por uma comida boa, enquanto outras pessoas têm outras relações. Então, a forma como a gente valoriza, né, essa visão que está associado com o nosso histórico. A gente teve uma experiência hoje com o objeto, né, no check-in. Exato, exatamente. E a riqueza está associada com o futuro, porque a riqueza que a gente tem num dado momento, a gente considera que é a nossa capacidade de sobreviver por mais um tempo. Então, se eu tenho uma riqueza X, eu acumulo essa riqueza para poder sobreviver, né? Isso é uma das definições, né? Mas que é associado ao quanto de futuro a gente acredita que a gente tem com base naquilo que a gente tem guardado de recursos, né? Então, aí é que tem as distribuições irregulares de riqueza que vão... Mas essa visão, Ju, que o Gabor também trouxe, ele é bem interessante, e ela também tem a ver com o futuro, né? Uhum. Porque numa visão da abundância e não do acúmulo, né? Eu vou viver tranquila, na certeza de que o universo é rico, eu sou rica e todas as pessoas são ricas e eu posso acessar essa riqueza. Exato, então, porque a nossa sobrevivência enquanto planeta, ela não depende do indivíduo, né, da riqueza que eu tenho. Quando você consegue visualizar além do indivíduo e da comunidade, né, e a riqueza planetária, você deixa de ter interesse em você acumular para a sua sobrevivência, mas você passa a se preocupar com o bem-estar
de algo maior, né? Então tem esse crescimento também da visão. Mas, assim, a gente vai continuar essa discussão lá no grupo, está bem interessante, é bem rica, né? E a gente vai depois passar o link para vocês, tá? Olha, eu coloquei no chat, gente, o link do WhatsApp, tá? Para vocês entrarem lá. Não entrou ainda, é bom entrar. Não entrou ainda. Por lá, eu já coloquei o link dos 2 filmes que a gente está indicando para vocês assistirem até a próxima aula. Que é essa revisão aí, né? De entender um pouco mais sobre e essa revisão eu trouxe só rapidamente para vocês. É uma curiosidade, né? E aí, o que foi que a gente falou? Se a gente revisar, esse estudo aí foi feito em 1885 na Alemanha, né? Júlio, você está com o chat bem em cima do slide. Ops. Se você de imediato revisar 100%, né? Nenhum esquecimento. Essa é a curva do esquecimento, né? Um dia depois, se você não revisar, 33%. Né? Já foi esquecido. Então, é um convite para revisar tudo que a gente falou e aí no próximo encontro a gente vai brincar do e aí, que é para a gente revisar e gravar tudo, não esquecer. Sim. E acho que é isso. E a gente quer convidar vocês para um check-out rapidamente. O que está vivo em vocês? Como é que vocês estão saindo? Em 1, 2 palavras. Algumas palavrinhas aí, né? Para a gente fechar nosso círculo. E continuar no WhatsApp e no Facebook. Quem quiser falar, é só abrir o microfone e contar como é que tá e a gente vai se autorregulando. Maravilha. Tô animada para continuar. Animada. 2 horas é pouco. Ai, botem os arrais. Botem os arrais lá. Muito bom. Feliz também, bem, e cheio de coisas na cabeça, que esse finalzinho trouxe muita coisa de pensamento. Bacana. Também estou muito grata. Otimista. Estou achando que vai rolar muita coisa boa desse grupo ainda. A gente vai conseguir chegar em muitas respostas juntos sobre esse momento. Muito contente pela oportunidade e gratidão, pessoal. Valeu, Júlio, Renata. Tamo junto. Valeu, e vamos fazer esse grupo do WhatsApp também ser movimentado, né? Sim. Vamos estar discutindo, não é só na hora da aula, não. Vamos manter essa revisão diária, porque a gente está precisando, a gente está vivendo isso, né? Mais do que nunca agora. A gente está vivendo, todos nós. Então vamos juntos nessa força que a gente vai aprender muito junto ainda. Valeu mesmo pela iniciativa, pessoal. Genial. Beijo, gente. Beijo. Saiu curiosa. Saiu o Gábor aqui. Beijos. Valeu, Gábor. Beijo, queridos. Boa noite. Eu saio mais leve, né? Porque a primeira aula a gente sempre fica meio tensa. Ainda mais com um grupo desse. Eu falei pro Júlio, meu Deus, mas tudo bem, uau, lindo, amei, me diverti muito, adorei a presença de todos. Eu saio muito feliz da gente estar construindo essa comunidade de aprendizagem. Saio muito aberta para o que está vindo, né, nesse fluxo e relaxada, como o Zaida aí citou no início. Alerta e relaxada, consegui. Gratidão. Posso falar? Acho que a Dinha começou a falar. Gente, confesso que eu cheguei aqui super assustada, tá? Com medo do que ia acontecer, esse monte de gente, toda gente bacana, mas assim, tô saindo muito feliz, muito grata. Beijo. Queria só ressaltar a organização, a didática, o cuidado. Então, parabéns, foi muito acolhedor, impecável. Vocês são nota 10. Obrigado. Acho que o Carlos queria falar. Carlos. Eu quero também sair agradecendo a oportunidade. Achei bacana o grupo, a metodologia, a dinâmica, tudo muito bacana. Eu estou extremamente
empolgado para chegar lá no dia 4, na quarta etapa, né? E ver como é que esse povo vai responder, né? Eu acho que, porque não é só... Eu acho importante o conteúdo que eu vou estar adquirindo, mas eu acho importante o coletivo, né? Já que a dinâmica da proposta do grupo é criar conhecimento coletivo, né? Dar oportunidade para que esse conhecimento seja passado e repassado para o grupo. Então, acho bacana isso e estou muito excitado para poder chegar até o final desse curso. Obrigadão, um abraço para todo mundo, um prazerzão. Rê, vamos se falar, Rê. Um beijo. Nova York na área. Embora. Valeu. Também saio otimista e esperançoso aí, né? Para a gente vendo o que pode surgir desse encontro aí de tantas mentes brilhantes. Então, gratidão aí também pela disposição. Valeu, Klaus. Ju, você quer que eu abra seu áudio? Querida, te agradeço. Eu quero agradecer a oportunidade, a experiência e essa abundância sendo compartilhada. Estou saindo nutrida e entusiasmada. Agradeço. Zaida. Queridos, estou saindo daqui me sentindo muito agraciada com essa genialidade desse coletivo, porque eu sozinha não sou nada, mas com esse coletivo todo a gente se empodera e aí eu sinto que a criatividade está assim bombando, já estou enxergando lá na frente as realizações acontecendo e essa é uma delas, a gente está aqui junto. Gratidão, amados. Gratidão, Zaida. Tchau, tchau. Isso. E aí, Ju? Eu? Júlio? Acho que só falta você, né? Talvez, Não, Cíntia também não falou. Cíntia também não falou. Mas eu estou extremamente empolgado com esse começo dessa jornada e animado de ver tantos sorrisos e pessoas empolgadas também, inspiradas. E vamos junto que tem bastante coisa legal pela frente aí. Estou bem animado. Eu estava desligado o microfone, pensei que eu estava falando. Eu saio extremamente motivada, né, e curiosa, assim, com tudo que ainda há por vir. Muito obrigada. Gratidão, Cíntia. Andréia, você já falou, eu não vi. Eu morri, mas passo bem, porque a cabeça fica fritando, né? E queria te agradecer muito, porque eu já não estou no Rio, já faz um tempo, no interior de São Paulo, mas é incrível como a Nietzsche é viva, né? Então, muito obrigada a vocês, muito obrigada aí pela atenção com o grupo. É maravilhoso a gente participar assim, com pessoas conscientes, né, respeitosas e acolhedoras e cuidadosas. Eu estou muito animada, cabeça frita, mas aí a gente dá um jeito, medita um pouquinho, tá tudo bem. Obrigada. Gratidão. Todos falaram? A Angélica falou também? Não lembro. Falei. Falou? Já. Então tá. Então, pessoal, olha, muito gratidão, obrigado mesmo. Estamos muito empolgados. Uma boa noite para todos, tá? Obrigada a vocês, ótima noite. Eu não tenho o link do WhatsApp, vocês disseram que botaram aqui? A gente mandou por e-mail, eu mandei no WhatsApp também. Que eu não achei. Deixa eu colocar de novo. Vou olhar pelo e-mail também, por aqui eu também não consigo ver, não. Mas eu vou olhar lá no e-mail. Se alguém tiver dificuldade, pode procurar a gente pelo site da Casa Nietzsche, no Facebook também, a gente vai respondendo, tá bom? Vê se você pegou aí, Rê. Viu aí agora no chat? Tem o link aí no Zoom agora. Boa noite a todos, até a próxima quinta. Boa noite. Entrei. Beijo, boa noite. Valeu.